preparado para as nossas vidas, amém? Então eu quero falar hoje sobre a batalha da fé. Então nós vamos orar e vamos ler a palavra do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite, por esse culto, por esse momento separado para juntos aqui nós consagrarmos o nosso tempo, a nossa semana ao Senhor, mas também para recebermos a Tua palavra. A Tua palavra, ela nos alimenta, a Tua palavra, ela nos sustenta, a Tua palavra, ela nos renova. Por isso traz o Senhor entendimento, revelação, discernimento e sabedoria por meio da Tua palavra, ó Pai, que nós sejamos homens e mulheres cheios de fé, ó Pai, que realmente vivem pela fé. A Tua palavra nos ensina isso, que o justo, Teu justo, viverá pela fé. É assim que nós queremos viver, Pai. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Nós vamos ler um texto que está em Judas 1. Do verso então 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Verso 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem são os santos aqui? Diga aleluia. Amém. Quando nós ouvimos aqui a respeito de fé, nós precisamos primeiramente entender que quando nós convertemos ao Senhor, nos convertemos ao Evangelho do Senhor, nós então precisamos passar por um tempo de desconstrução, um processo de desconstrução, ou seja, coisas que ao longo dos anos nós ouvimos e nós acreditamos, mas que na verdade nós precisamos crer de acordo com a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Então o apóstolo Paulo, você sabe que lá em Romanos 12 ele nos convida a vivermos um processo de transformação, renovação na nossa, para que possamos fazer o que, irmãos? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então eu preciso ter a minha mente renovada. E quando falamos então de fé, eu preciso entender que muitas vezes há irmãos que eles fazem parte da igreja, participam das reuniões, mas a fé ainda é uma fé muito fraca, que qualquer coisa abala o irmão, qualquer coisa abala a fé da pessoa. Mas na verdade nós devemos viver inabaláveis na fé, amém, querido? Você precisa entender isso. A vida em Deus é uma vida de fé, e é uma vida que é inabalável, ou seja, constantemente eu estou firme no Senhor. Mas infelizmente há irmãos que qualquer coisa já se esfriam, né? Já desistem. Então fazem às vezes compromissos com o Senhor, votos com o Senhor, mas na primeira circunstância negativa ele já se rende, já desanima. E se você em algum momento passou por isso, ou sentiu-se assim, às vezes bambeou na fé, eu não quero trazer essa mensagem para trazer condenação sobre a sua vida, amém, querido? Mas eu quero que você desperte e entenda que a vontade do Senhor é que você tenha uma fé firme, uma fé grande no Senhor, amém? Uma fé que realmente ela é forte, uma fé onde há uma realidade espiritual. Então primeiro Deus vai ter que desconstruir aquilo que não está de acordo com a verdadeira fé em Cristo, amém? E o segundo processo é um processo de construção de uma base que nos permita então a viver uma vida cristã inabalável. Diga assim: Deus me chamou para viver uma vida cristã
inabalável. Ou seja, uma vida cristã, uma fé aonde eu não retrocedo, mas eu apenas avanço. Amém? Diga para o irmão ao seu lado, falar para ele: você é chamado para avançar. Amém, querido? Nós fomos chamados em Deus para avançar. Agora, você vai avançar se você permanecer firme na fé. Por isso é fundamental na vida cristã você ter uma fé firme, forte, uma fé constante no Senhor. Na verdade, uma vez eu ouvi e acredito nisso. Nós não temos que crer ou forçar a nossa fé para vencer o diabo, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Amém, querido? Na verdade, nós precisamos trabalhar para que a nossa fé ela seja constante na palavra de Deus, para que nós não venhamos a nos tornar abalados por circunstâncias ou problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Então a exortação da palavra para nós é qual? Batalhe a batalha da fé. Porque as pressões virão, as circunstâncias negativas virão. O medo vai bater a porta, a dúvida virá na nossa mente, mas eu preciso crer na palavra de Deus. Amém, querido? Assim que nós devemos viver, crendo na palavra de Deus. E o crer na palavra de Deus, ele é evidenciado, nós falamos sobre isso semana passada, ele é evidenciado por aquilo que eu tenho o quê? Falado, amém, querido? Ou seja, aquilo que eu estou falando está reverberando a fé do meu coração, aquilo que eu estou crendo. O Senhor disse: a boca fala que está cheio o coração. Então, se o meu coração está cheio de fé, eu vou falar de quê? Eu vou falar de fé, amém? Eu vou falar daquilo que são as promessas de Deus na minha vida. Então eu não posso permitir que pensamentos naturais venham interferir a minha fé. Eu não posso permitir que as emoções venham interferir a minha fé. Eu não posso permitir que as circunstâncias venham interferir a minha fé. Posso ouvir amém? Porque haverão esses momentos onde virá um pensamento que é contrário àquilo que você crê no seu coração. Virá um sentimento contrário daquilo que é a fé do seu coração. Ou circunstâncias que vão querer trazer algo diferente daquilo que você está crendo, sim ou não? Então, nós cremos que esse é um ano de restituição nas nossas vidas. Você crê assim? Agora, essa restituição, ela se manifestará de acordo também com a nossa fé. Então, quando falamos sobre fé, sobre batalhar pela fé, eu quero trazer aqui alguns pontos para você que são importantes nessa noite. Primeiro, eu batalho pela fé quando eu sei quem eu sou em Deus. Diga, eu batalho pela fé quando eu sei quem eu sou em Deus. Então, quando falamos de fé, precisamos então entender que nós seremos tentados pelo inimigo a que a nossa fé seja enfraquecida, ou que a nossa fé fique fragilizada. O inimigo então querendo destruir a nossa fé. Mas o que me faz manter-me constantemente em fé? Saber quem eu sou em Cristo, saber qual é a minha identidade. Então, nós precisamos vigiar, irmãos, porque o trabalho de Satanás é justamente esse: tirar a fé do nosso coração, impedir que você caminhe por fé, impedir que você viva pela fé. E a vida do cristão é uma vida pela fé, amém, irmão? Não é uma vida onde nos baseamos no natural, não. Nós nos baseamos naquilo que é sobrenatural. Então o inimigo vai lutar o tempo todo para nos convencer que nós não temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos, que nós não somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então eu preciso ter uma verdadeira convicção da minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo.
E é interessante que Judas aqui, irmão do Senhor, ele faz questão de lembrar aos irmãos, não apenas a sua identidade, mas ele também reforça a identidade dos irmãos. Vamos ler. Logo no início aqui da carta, né, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então ele está falando da identidade dele. Aí ele diz então: aos chamados. Quantos aqui são chamados? Aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Então aqui Judas ele usa 3 expressões para descrever os crentes. Então vamos citar aqui cada uma delas. Primeiro, ele diz que nós somos o quê? Chamados. Então isso dá sustentação na nossa fé. Você precisa ter convicção que você foi chamado pelo Senhor. Amém? Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Você não está aqui por um acaso. Você não tem tido comunhão com Deus por um acaso. Você não fica desejoso de andar na presença de Deus por um acaso, não. João 15, verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então você precisa entender que você não entrou na vida cristã por uma decisão sua. Amém? Você não olhou lá as opções de religiões que você poderia aderir e você falou: vou na igreja evangélica. Não. E se foi assim, em algum momento você tem que ter a sua experiência com Cristo. Amém? Porque foi Ele que chamou você. Não foi você que escolheu Ele, não. É o que diz aqui a palavra. Então foi Ele quem nos chamou. Então não foi uma iniciativa sua, foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem começou a ministrar uma necessidade. Talvez você fale: não pastor, eu que fui na igreja, eu que resolvi, eu que parei um dia e falei: puxa, eu preciso de Deus, vou na igreja. Mas acredite, a necessidade no seu coração, quem colocou foi o Senhor. O desejo, quem colocou foi Deus, amém? Não foi você, não foi outra pessoa influenciando você. Não, o Senhor sabe das nossas limitações. Por isso Ele nos chamou. E aquele que te chama, também é aquele que te capacita. Você crê nisso? O Senhor está capacitando você nesses dias. Porque o Senhor nos chama para viver na presença dEle, mas também para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E na nossa força, na nossa capacidade, é impossível. Mas o Deus que chama é o Deus que também capacita. Diga para o seu irmão: o Senhor está te capacitando nesses dias. Amém, querido? Você crê nisso? Então, viver em fé é entender: Deus me chamou, eu não tenho escolha. Para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não tenho o que fazer, eu apenas tenho uma opção: seguir a Jesus, porque Ele me chamou. Amém, irmãos? Então quando eu entendo isso já reforça a minha fé. Não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Amém? O que mais aqui Judas fala? Ele diz que nós somos amados. Então Deus não apenas nos chamou para nos usar no seu reino, mas também Ele nos amou primeiro. Então essa convicção de que somos amados faz cessar toda a incerteza e dúvida no nosso coração. Vamos ler na 1 João 4, verso 16. 1 João 4, 16. Diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, querido? Você precisa crer no amor de Deus por você. E isso também fortalece a sua fé. Ou seja, no seu dia a dia, as mentiras do diabo virão na nossa mente. E uma das mentiras que o diabo lança é questionando se de fato Deus nos ama. Se de fato nós somos amados por Deus, ou se nós amamos a Deus o suficiente, né? Então o diabo vai colocar essas mentiras na nossa mente. Porém a palavra diz que nós somos amados. Diga assim: eu sou amado por Deus em Cristo Jesus. Amém, querido? Então quando você se sente amado por Deus, o que acontece segundo o texto que nós lemos? O medo vai embora. Por que há pessoas que elas vivem com medo constante? Porque elas têm dúvidas de se são amadas por Deus. Porém, quanto mais eu tenho revelação e entendimento que Deus me ama, mais então eu estou convicto, mais então eu estou forte na fé, amém? Mais então eu consigo permanecer na palavra e viver aquilo que o Senhor tem como propósito para a minha vida, e eu vivo em paz. Por quê? Porque eu sei, Ele me ama, amém? Ou seja, apesar das circunstâncias, eu sei que eu sou amado. Apesar de dizerem ao contrário a respeito disso, eu sei, eu sou amado por Deus. E quando eu penso assim, quando eu vivo assim, eu venço a batalha da fé. Porque o diabo vai querer questionar se de fato nós somos amados. E isso é tão verdade que quando Jesus ali sendo batizado nas águas, ele ouviu uma voz do céu que dizia o quê? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. É meu filho amado. Logo após o batismo, Jesus está no deserto, sendo tentado pelo inimigo. E aí o diabo então diz o quê? Se tu és filho de Deus, faça isso e aquilo. Ou seja, questionando o fato de Jesus ser filho de Deus ou não. Da mesma maneira, o diabo vai querer lançar dúvidas na nossa mente, se de fato somos amados ou não. Diga assim: eu sei que eu sou amado. Amém? E sabendo isso, então você não vive com medo, atormentado. E Judas então, ele também diz que nós somos guardados. Diga: eu sou guardado. Então Deus não apenas me chamou, Deus não apenas me amou, mas também diz a palavra que Ele me guarda. Então no meio de uma crise eu preciso crer, o Senhor está me guardando. Amém, querido? No seu dia a dia você precisa ter essa convicção: o Senhor está me guardando. Estou saindo da minha casa para ir trabalhar, eu creio, o Senhor vai me guardar de todo o mal em nome de Jesus. Amém, querido? Eu não vou viver pensando: será que vai acontecer alguma coisa se eu sair de casa? Será que vai acontecer algo no meu retorno? Ai, não sei se eu faço essa viagem, estou com medo. Não, você precisa viver com fé, amém, querido? Não seja motivado pelo medo, não seja movido pelo medo, cuidado. O medo, ele anula a nossa fé. Então cuidado, não evite tomar decisões baseadas no medo. Isso é algo sério. As pessoas são filhos de Deus, sabem que Deus as ama, mas eles vivem com medo de tomar decisões, de dar um passo, porque ele fica na expectativa do pior, mas que não seja esse o seu caso, amém? Porque a palavra diz que nós somos guardados. Diga para o seu irmão: você é guardado, meu irmão. Amém, querido? O original, a palavra guardado significa tomar conta. Ou seja, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele está tomando conta de nós, amém? Quantos ficam tranquilos em saber que a sua vida está nas mãos de Deus? Pois é, mas certa vez, conta-se que uma igreja resolveu fazer um passeio de barco. E durante o passeio de barco veio então uma grande tempestade. E aí os irmãos da igreja ficaram alvoroçados: meu Deus, essa tempestade. Aí eles perguntaram, uma senhora perguntou para o comandante: comandante, o que você acha da situação? Nós vamos continuar aqui, está tudo bem, não vamos naufragar? Aí ele disse: minha senhora, nós estamos na mão de Deus. Aí ela disse: nós estamos tão mal assim. Por quê? Se você vai ao médico e ele te fala: olha,
Vou te dizer o seguinte: você está nas mãos de Deus. Como é que você ficaria? Desesperado, provavelmente, né? Com medo, preocupado. Ih, acabou minha vida, né? Mas não, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém, querido? E Ele está cuidando de você. Você é guardado por Ele. É interessante que aquele episódio da tempestade, aonde Jesus está dentro do barco ali com os discípulos, é interessante que vem aquela tempestade, os discípulos começam a ficar com medo, e Jesus está o quê? Quem lembra? Dormindo. Quem aqui gosta de dormir? Irmãos que descansam no Senhor, guardados, eles estão com convicção que são guardados, eles dormem em paz. Os discípulos não conseguiram dormir, mas o Filho de Deus conseguiu dormir no meio da tempestade. Isso fala de quê? Isso fala de confiar em Deus. Isso fala de descansar em Deus. Há filhos de Deus que eles não conseguem dormir, porque eles não conseguem ter convicção e segurança que Deus está guardando eles. Mas creia, querido, o Senhor está guardando você. Sabe, retire do seu coração, da sua mente, todo pensamento que fala o contrário disso. Creia, o Senhor está guardando você de todo o mal. É claro que os questionamentos, eles virão na nossa mente, mas eles vêm apenas com um propósito, o propósito de enfraquecer a nossa fé. Mas isso revela a nossa identidade. E a sua identidade como filho de Deus é entender que no seu dia a dia, você precisa saber, Deus chamou você. Você é amado por Ele, amém? Mas Ele também está guardando você. No seu dia a dia, você tem que viver com essa convicção. Vamos declarar isso? Diga, eu sou chamado. Diga, eu sou amado. Diga, eu sou guardado pelo Senhor. Segundo lugar, eu batalho pela fé quando eu creio corretamente. Então, Judas, ele começa então ali escrevendo à igreja sobre a comum salvação, mas no meio do caminho ele muda o tom daquilo que ele quer trazer para a igreja. Vamos ler no verso 3. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, o que será que fez Judas mudar de ideia e alterar a ênfase aquilo que ele queria trazer para a igreja? Provavelmente ele percebeu que a igreja estava enfraquecendo na fé. Talvez por outros ensinos daquela época, irmãos começaram então a duvidar de certas coisas. E aí então Judas vem e traz para eles então a respeito de viver pela fé. Então, por que a tamanha preocupação do apóstolo em corrigir isso? Por quê? Porque se nós cremos de maneira errada, nós vamos ter um comportamento errado. Amém? Diga assim: se eu creio errado, eu vou me comportar de forma errada. Então, aquilo que nós cremos influencia completamente na maneira que nós vamos agir, na maneira que nós vamos relacionar uns com os outros, na maneira que nós vamos projetar a nossa vida, sonhar, trabalhar. Portanto, aqui no Novo Testamento nós vemos que essa era uma preocupação não apenas de Judas, mas também dos demais apóstolos. Porque os apóstolos sabiam que muitos desconhecem que uma fé correta sempre vai gerar comportamento correto. E quando falamos sobre isso, é importante considerar alguns ensinos falsos que infelizmente muitos cristãos acreditam. Muitos filhos de Deus acreditam, e isso então trava a fé deles. Então, primeiro, ensino falso que muitos acreditam
Se você está passando por lutas, é porque não é crente de verdade. Não sei se esse é o seu caso. Ah, pastor, estou na igreja, eu não posso passar por nenhum tipo de luta. Mas não é assim. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Lá em Salmo 34, verso 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Você crê nisso? Então, é inegável que aflições nós poderemos viver aqui nessa terra. Amém? Ah, eu sou crente, nada vai me acontecer. Não, há situações que podem acontecer. Por isso que nós precisamos sempre orar, como o Senhor Jesus ensinou, para que o Senhor nos livre do mal. Ora, se Ele falou para nós orarmos para que Ele nos livre do mal, é porque o mal está aí, amém? E o mal pode nos atingir. Então nós precisamos compreender que é possível sim um crente, um filho de Deus, passar por aflição, passar por luta. Não acredite naquilo que é dito, onde alguns dizem, se o camarada é crente, ele não vai ter problema. Luta, aflição, acontece. Situações acontecem. Agora, nós precisamos crer que o Senhor vai nos livrar. Amém, querido? Essa tem que ser a nossa fé. Ou seja, independente do que eu estou passando, eu preciso crer que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E que Ele vai me livrar. Você crê nisso? Então, cuidado com esse ensino, onde muitos falam que se passou por um problema, é porque então, de alguma maneira, nós não somos crentes de verdade. O que mais? Se o Senhor, muitos dizem, né? Se o Senhor estivesse com você, a tempestade não o alcançaria, né? Mas como citei aquele exemplo, os discípulos estavam no barco e Jesus estava com eles. E a tempestade veio mesmo assim. O que significa isso? Na nossa vida também vai acontecer situações semelhantes, aonde tempestades virão. Sim ou não? Mas se o Senhor está no barco, ou seja, se o Senhor está na nossa vida, você precisa crer, o Senhor guardará você. Essa é a sua fé? É assim que você crê? Mas muitos, quando vem a tempestade, eles se questionam: cadê Deus? Deus não existe, Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Alguém aqui já pensou, falou isso? Ok, alguns sinceros aí, aleluia. Cadê Deus? Deus esqueceu de mim. Ou, não, você precisa crer que o Senhor continua cuidando de você, amém? Apesar da tempestade. Isaías 43, verso 2. Tem aí, Daniel? Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, querido? Ou seja, apesar disso, o Senhor está conosco. Então, se vier hoje, ou se você está passando por um tempo de tempestade, creia, o Senhor continua com você. Você não foi largado sozinho na chapada, não, o Senhor continua com você. Amém? Mesmo na tempestade. Agora, se eu tenho uma fé fraca, diante da tempestade, eu desanimo, eu paro, eu retrocedo. Infelizmente há irmãos que são assim. Ou seja, vem uma tempestade na vida deles, eles já se questionam: cadê Deus? Deus esqueceu de mim, eu vou parar de ir para a igreja, não adianta nada ir para a igreja. Não adianta nada estar na célula com os irmãos, porque essa tempestade vindo na minha vida, né? Não adianta. Mas a fé bíblica, ela não nos traz essa realidade de que, se agora eu sou filho de Deus, jamais tempestades surgirão na minha vida. Não é assim. Mas eu preciso crer que o Senhor está comigo em todo o tempo. Quantos creem nisso? Outro exemplo. Se está tendo luta, é porque tem brecha na sua vida. Esses aqui os irmãos gostam. É a teologia da brecha, né? Ou seja, esse é um ensino popular, né? Ou seja,
Aquele irmão, a vida dele está travada, as coisas não acontecem, não fluem. O cara comprou o carro quebrou. O cara fez um negócio, não deu certo. O cara comprou lá uma casa, era um golpe. Aí ele pensa, esse aí tá fazendo coisa errada. Esse irmão aí tem brecha na vida dele. Por isso que as coisas não dão certo para ele. Quem já ouviu essa conversa? Pastor, eu estou crendo nisso até hoje. Não crê nisso. Porque se você crê assim, a sua fé, ela é uma fé que na verdade está em você e não em Deus. Amém? Ou seja, está naquilo que você está fazendo, nas suas próprias obras. Então, muitos cristãos estão fracos na fé, porque em situações assim, em situações onde algo não dá certo, ele fica com aquele pensamento de que, não, eu fiz algo de errado, tem alguma brecha na minha vida, eu preciso fechar essa brecha. Aí o camarada vai lá, faz sessões de cura da alma, para poder revelar, e procura aquele profeta, para poder entender o que está acontecendo na vida dele, que está então fazendo com que as coisas não aconteçam. Mas não devemos crer assim, amém, querido? Porque você está em Cristo. E estar em Cristo é ser abençoado, é estar abençoado. Estar abençoado é estar livre para prosperar. Quantos creem assim? E é um fato que, se você imaginasse uma pessoa que ela tem casa, ela tem a empresa incendiada, os carros roubados, os filhos morrem, e ele é crente, o que você diria para esse irmão? Ah, esse irmão fez algo de errado, pastor, não é possível, é a mão de Deus pesando nele. Tem irmão que gosta disso, né? É a mão de Deus pesando. Mas você sabe, aconteceu isso com alguém na Bíblia. Jó 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha alguma brecha? Não tinha brecha. Mesmo assim veio problemas na vida dele, sim ou não? Veio. O diabo se levantou contra ele? Se levantou. Mas tinha brecha? O que será que os irmãos daquela época diriam, se ele fosse aqui da nossa igreja? O irmão Jó. Esse irmão Jó aí deve estar fazendo coisa errada, pastor. Não é possível. Não tem jeito, não tem como. Mas ele não tinha nenhuma brecha na verdade. Mesmo assim passou momentos difíceis. Mas o Senhor restituiu? Sim, restituiu. Amém, querido? Agora, não é porque ele estava na presença de Deus que isso livrou ele de passar por problemas. Então o diabo muitas vezes tentou Jesus. Algumas vezes o povo tentou apedrejá-lo, foi acusado injustamente. Aí eu lhe pergunto, Jesus tinha brecha na vida dele, sim ou não? Não. Mesmo assim aconteceu coisas ruins, sim ou não? Sim. Então olha para cá, batalhar a batalha da fé é continuar crendo, continuar confessando, continuar declarando, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo ao contrário, amém, querido? Isso é fé verdadeira, fé, a nossa fé evangélica, amém, querido? Essa é a verdadeira fé na palavra de Deus, porque eu posso até falhar e errar, mas a palavra é uma rocha eterna, amém? O Senhor não quer o nosso mal. Você não precisa crer que, não pode crer na verdade, que Deus está pesando a mão sobre a sua vida, não creia nisso, porque isso é anti-Novo Testamento. Não é assim. O Senhor, Ele não é contra nós. A palavra diz que Ele é por nós. Fala para o seu irmão, o Senhor é para você, é por você, meu irmão. Amém, querido? O Senhor é por você, Ele não é contra você. O Senhor não está lá na glória pensando como é que eu posso fazer o mal para esse filho meu aqui desobediente. Não, de forma alguma. Amém, querido? Ah, pastor, mas aconteceu algo, eu acho que é porque eu errei. Tá bom, às vezes há falhas nossas que trazem consequências, sim ou não?
Mas não ache que é Deus pesando a mão em você, porque hoje você está em Cristo. Amém, querido? Você tem um representante diante de Deus. É o princípio do representante. Você não é salvo porque você é bom, você é salvo porque você está em Cristo. E da mesma maneira, você não é abençoado porque você é bom, você é abençoado porque você está em Cristo. Você não é perdoado porque você é bom, você é perdoado porque você está em Cristo. Tudo depende de Cristo. Amém, irmão? Então, creia nisso. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia. Em terceiro lugar e último, eu batalho pela fé quando eu persevero até o final. Sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é isso, a perseverar. Amém? Quando falamos de fé, precisamos entender a importância de perseverar. Mas eu sei, é difícil porque hoje nós somos uma geração que é tudo rápido, né? Então você quer uma comida, você vai lá, esquenta o micro-ondas, é rapidão, você já come. Você quer comprar algo, você já pega o celular e já compra, daqui a pouco está na sua casa, não é? Então nós estamos acostumados com isso, mas acredite, Deus não mudou. Amém? E a forma de Deus então nos levar, nos relacionarmos com Ele, nós precisamos entender que é uma vida de fé. E uma vida de fé muitas vezes vai exigir de nós perseverança. 2 Timóteo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que esse texto nos diz? Nos diz que ao longo da nossa vida nós vamos combater um bom combate. E qual combate é esse? O combate da fé. Amém? Uma vida onde constantemente eu preciso viver crendo na palavra de Deus. Porque muitos começam bem, o cara se converte e se envolve na igreja, começa a servir e ama Deus e quer mais de Deus, mas depois de um tempo, às vezes esse camarada, ele diminui a pressão. Às vezes a sua fé torna-se mais fraca. Por quê? Porque todos nós estamos combatendo um bom combate. Amém, querido? Por isso que a palavra diz, né, que o melhor não é o início das coisas, mas sim o fim. O fim. Porque nós precisamos chegar até o final. Então isso fala de perseverança. Aí talvez se diga: pastor, mas aconteceram coisas na minha vida, por isso que a minha fé, ela tornou-se assim fraca. Mas saiba, querido, vencedores, quantos são vencedores em Cristo? Nós não temos feridas, nós temos cicatrizes, amém? Haverão coisas na sua vida, situações, problemas, dificuldades, lutas, que vai trazer em você cicatrizes. Mas isso também é um testemunho da sua fé, amém? Porque, vamos ser sensatos, falar que cremos em Deus apenas quando a conta está cheia de dinheiro, todo mundo com saúde, frutificando na obra, é fácil, sim ou não? Mas falar que você crê em Deus no dia da adversidade, que é o teste. Falar que você crê em Deus no dia da enfermidade, no dia que às vezes você perde um ente querido. Falar que você crê em Deus no dia que a sua conta não está tão gorda como você gostaria, né? Falar que você crê em Deus quando você aparentemente não vê ali os frutos que você espera, é delicado, sim ou não? Mas são nesses momentos que nós evidenciamos aquilo que é a nossa fé. A nossa fé, ela é constatada como uma fé inabalável, não no dia da festa, mas é no dia do luto, é no dia do problema, é no dia da adversidade. Então como é que eu sei se a minha fé é uma fé forte? São nos momentos onde ela é testada. Faz sentido, irmãos? Nos dias onde ela está sendo avaliada. São nesses dias que a minha fé, ela está sendo checada no mundo espiritual. E eu preciso fazer o quê? Continuar declarando, continuar crendo naquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Isso é a fé bíblica.
Amém, querido? Não uma fé circunstancial, né? Então, há irmãos que se está tudo bem, ele está feliz, animado, mas aconteceu algo de ruim, ele esmorece, ele desanima. Não, é no dia mal, amém, querido? No dia mal que você se ajoelha na presença do Senhor e fala: Senhor, eu continuo crendo na tua palavra, eu continuo crendo que o Senhor está cuidando de mim, eu continuo crendo que o Senhor tem planos e promessas na minha vida. Nesse dia que a sua fé está sendo o quê? Checada, amém? A sua realidade espiritual. Lá no Salmo 125, verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece, ou está firme para sempre. É isso que é esperado de nós, amém, irmãos? Essa confiança em Deus. Quando fala de monte aqui, fala de algo que é inabalável, ou seja, está ali, fincado. Pode vir o vento forte, pode vir a tempestade, mas o monte está ali. Da mesma maneira, nós somos como esse monte, amém, querido? Ou seja, você não será abalado, você jamais será abalado, mas isso se nós permanecermos crendo, permanecermos na fé. Então, há diversas situações que você vai ser checado na sua fé, no seu ministério, no seu chamado, amém? Você vai ter que dar respostas de fé. Você vai ter que dar respostas de fé na sua vida financeira, quando acontecerem situações, problemas, circunstâncias desfavoráveis, amém? Nos relacionamentos com os outros, tudo isso vai mostrar a sua fé. Então nós vivemos, irmãos, no mundo caído, e muitas coisas acontecem que nós não gostaríamos. Passamos por situações que não desejamos. E o mundo, o diabo vai trabalhar para destruir a nossa fé. Mas o Senhor está vendo a fé do nosso coração, amém, querido? E eu quero incentivar você nesses dias, declarar aquilo que você crê. Continuar declarando em fé aquilo que você está crendo. Ah, pastor, mas está acontecendo situações difíceis. Continue crendo, continue declarando. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim para ele. Diga assim: você não está tão abalado assim. Ainda tem uma fé que está queimando dentro de você. Fala assim para ele: você não é o que você sente, você é o que você crê. Amém, querido? Essa é a fé bíblica. Não é o que eu estou sentindo, ouvindo, percebendo, achando, mas é aquilo que eu creio. Então naquele grande dia, quando você chegar diante de Deus, você então vai chegar inteiro e vai falar: Senhor, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu consegui guardar a minha fé. Amém, querido? Vivemos dias onde muitos perdem a fé por coisa pequena, às vezes tola. E na verdade isso apenas demonstra que a fé não cresceu. Mas nós somos chamados a crescer em fé. Amém, querido? Então hoje o meu desafio para você é esse: que você aguente firme, que você permaneça em fé, crendo naquilo que são projetos, promessas de Deus para a sua vida. Amém? E você fica firme na fé quando você sabe quem você é em Deus. Então quem lembra aí, o que você é em Deus? Chamado, amado, é isso que você é. Essa é a sua identidade em Deus. Mas também a sua fé, ela é revelada quando você crê corretamente. E por fim nós citamos: quando você persevera. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar.